Olá, boa noite. Estamos entrando ao vivo. Bem-vindo, bem-vinda à Impar Educação. Eu sou a professora Tatiane, a coordenadora pedagógica aqui da Impar, e conforme prometido, e tendo em vista os comentários e os pedidos, hoje a gente está fazendo essa live para poder atender as solicitações sobre o currículo da educação infantil, certo? Então a gente vai aguardando o pessoal ir entrando. Por que da live, né, pessoal? A live é um instrumento bem legal porque a gente pode estar interagindo em tempo real. Então vocês podem ir colocando os comentários, as dúvidas que eu vou lendo aqui na tela do celular e já vou respondendo para vocês, certo? Então vamos lá. Eu fiquei surpresa na live da outra vez, porque nós tivemos bastante acesso, não só de professores, não só de equipes diretivas, mas de mãe e pai, né? De crianças que já estão na escola. E eu fiquei surpresa porque às vezes a gente fala uma linguagem tão acostumada, né? Com a linguagem de professor, e me dei conta que mãe e pai nem sempre entendem essa linguagem, né? Então eu vou começar falando de uma questão que é para situar os pais. Tá? Por quê? Porque foi uma questão que apareceu nos comentários e a gente está, então, tentando auxiliar esses pais que estão preocupados com a educação formal dos seus filhos. Então, o que acontece? A educação básica brasileira, segundo a legislação, ela é um direito que as crianças têm, né, a partir dos 4 anos aos 17 anos e 11 meses. Ou seja, nesta faixa etária, é obrigação dos pais e dever do Estado fornecer educação a todos, ok? Alguns pais, principalmente esses que têm nos acompanhado, optam por colocar seus filhos na escola particular, tranquilo? Só que é importante a gente ter em vista que tanto a escola particular como a escola pública, elas ambas têm as mesmas obrigações legais de funcionamento e de modo de operar em relação ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos, certo? O que é importante a gente pontuar nesse aspecto? Mas antes de entrar nisso, eu quero dizer, por favor, vão interagindo, tá? Vão colocando aí os comentários, as dúvidas, que a gente está aqui para isso, certo? Mas então, a educação básica brasileira, ela é organizada em 3 etapas, que a gente chama a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, ok? A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento que nasce para trazer as premissas, né, que devem balizar a organização dessas 3 etapas da educação básica brasileira, ok? Bom, aí uma mãe me perguntou, Tati, mas educação infantil, a criança a partir de que idade ela entra na educação infantil? A partir do 0, né, no momento que nasce, até 5 anos e 11 meses, a criança ela se encontra na etapa da educação infantil. Como eu disse, a partir dos 4 aninhos dessa criança é obrigatório que ela esteja frequente na escola. Antes dessa idade é uma opção da família, ok? A educação infantil, então, para os pais entenderem melhor, ela é aquela etapa que se organiza de acordo com a BNCC, com a Base Nacional Comum Curricular, de modo a contemplar as especificidades que são bem peculiares de 3 grupos de faixa etária, ok? Então, por exemplo, a primeira faixa etária da educação infantil, ela é chamada, de acordo com a base, de bebês. Então, ali, neste grupo, nesta faixa etária, eu tenho crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. Então, isso são os bebês. Então, se você tem um filho nessa faixa etária, ele se encontra dentro da educação infantil no grupo dos bebês, ok? O segundo grupo de faixa etária dentro da educação infantil, ele é chamado, de acordo com a BNCC, com a Base Nacional Comum Curricular, do grupo das crianças bem pequenas. Então, dentro do grupo das crianças bem pequenas, eu tenho crianças de 1 ano e 7 meses a 3 aninhos e 11 meses, ok? O terceiro grupo da educação infantil, ele é chamado, de acordo com a BNCC, como o grupo das crianças pequenas. Então, ali eu tenho crianças de 4 a 5 anos
e 11 meses. Tranquilo? É importante a gente salientar para os pais entenderem que existe toda uma normativa que baliza que a criança tem que ter a idade corte até 31 de março, ok? Para poder então ela se enquadrar dentro desse grupo de faixa etária, não só na educação infantil, mas também no ensino fundamental. Portanto, vamos analisar, vamos ajudar os pais a entenderem então o que é o ensino fundamental. O ensino fundamental é aquela etapa da educação básica, então, que está organizada em anos iniciais e anos finais. Os anos, é importante dizer para os pais também, né, que a partir de 2010, o ensino fundamental ele foi organizado em 9 anos. Né? No nosso tempo de escola, a gente estudava até a antiga 8ª série. Agora não, agora ele está organizado em 9 anos e é como eu disse, anos iniciais e anos finais. Os anos iniciais começam do 1º ao 5º ano. Então a criança com 6 anos completos até 31 de março, ela deve ingressar no 1º ano, tranquilo? Então ela faz 1º ao 5º ano, anos iniciais. Depois a criança passa para os anos finais, e aí a gente tem do 6º, o 7º, o 8º e o 9º ano, tranquilo? Terminando o 9º ano, a criança, né, já adolescente, ela vai ingressar então na etapa da educação básica que é chamada de ensino médio. Lá no ensino médio, ela vai concluir com seus 17 anos e 11 meses, né? Então, se ela tiver com a idade certa dentro da série do ano correto, ela termina o ensino médio com 17 anos e 11 meses, tá? Bom, vamos fazer uma pausa porque eu tô vendo gente ali, a Zezé, como sempre, nos acompanhando. Beijo, Zezé. A Margarete dando olá, olá. A Vânia também entrando, recomendando para as amigas, para as escolas nos assistirem, legal. Estamos aí, se tiverem alguma dúvida, vamos lá, tá? Ok, mas aí uma mãe também me disse assim, Tati, mandou lá nos comentários, né? Tati, eu tô preocupada. A minha filha vai fazer 3 anos o ano que vem, eu já tô olhando escolas para colocar ela tá entrando numa nova etapa, né? Então, se tá fazendo os 3 aninhos, ela ainda vai estar dentro do grupo das crianças bem pequenas, né, mãe? Então, essa mãe tá dizendo assim, Tati, o que que eu devo... Beijo, Zezé. Mãe, o que que eu devo... Tati, o que que eu devo olhar como mãe, né? Para escolher a melhor escola da minha filha? Não é só me encantar pelo lugar, não é só a estrutura física do lugar, ela comentou. O que mais que eu preciso olhar? Bom, mãe... Oi, Fernanda, beijo, beijo para tua mãe também, minha grande amiga, né? A Fernanda, que é filha da Sandra, uma grande amiga minha, uma pessoa que eu tenho muito carinho. Fernanda, que bom que tu estás aí. Oi, Aline, tudo bem? Que joia que tu estás aí também. Pessoas queridas, pessoas amigas, que joia. Bom, e aí eu disse para essa mãe, a primeira questão que a gente tem que entender é que existe uma lei, mãe, que se chama, né, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A LDB, como a gente apelida na área da educação, ela é muito importante porque um dos artigos dela afirma que toda escola, para funcionar, dentre outras questões, né, a escola precisa ter uma proposta pedagógica bem estruturada. Então, mãe, a dica que eu dou para ti é quando for escolher uma escola para tua filha, e foi o processo que eu como mãe também fiz, a gente tem que estar olhando para a proposta pedagógica dessa instituição, sim, tá? As escolas, não esqueçam, sejam públicas ou privadas, elas só podem funcionar se elas tiverem uma proposta pedagógica bem estruturada e aprovada. Esta proposta pedagógica, na rede pública, normalmente ela é chamada de PPP, Projeto Político Pedagógico. Na escola particular, eles costumam chamar de proposta pedagógica. Esse documento, ele é um documento legal e que ele tem que estar totalmente estruturado com aquilo que a legislação educacional está estabelecendo que é necessário que exista no contexto daquela instituição. E não é à toa
que as assessorias que a gente tem prestado aqui na Impar Educação, a gente está ajudando as redes públicas e privadas a construírem currículos e propostas pedagógicas alinhadas àquilo que a BNCC prima, porque a BNCC é uma política pública e ela precisa estar sendo, então, olhada e analisada, e mais do que isso, ela precisa ser contemplada, tá? Deixa eu dar um beijo para Sandra. Boa noite, Sandra, que legal. A Andriele tá aí também. Beijo, Andriele. A mãe coruja tá aí dizendo que tá me assistindo junto com a minha filha. Beijo, filha. A Lisiane tá entrando, legal, joia. Então, a proposta pedagógica é aquela que vai olhar para aquilo que está acontecendo na legislação e precisa estar dialogando com o que está acontecendo com a legislação para que a escola esteja o quê? De acordo com o que a lei educacional prima, né? Nós não podemos fazer as coisas do jeito que a gente acha que é melhor. Nós precisamos olhar para a legislação e, olhando para essa legislação, entender que o processo de ensino-aprendizagem na educação infantil, ela prima por algo que é muito importante, que é o quê? O desenvolvimento e a aprendizagem integral das crianças, ok? Tendo em vista isso, existe um outro documento para os pais entenderem que se chama as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Essas diretrizes, então, elas traçam, né, como o nome está dizendo, aquelas diretrizes que são principais e primordiais para que a escola consiga garantir o aprendizado e o desenvolvimento das crianças no contexto da educação infantil. E tendo em vista isso, as diretrizes, então, vão estabelecer que a educação infantil ela deve estar organizada a partir de dois eixos que se integram, que se relacionam, que se chamam interações e brincadeiras. É na educação infantil que as crianças, ao interagirem e ao brincarem, vão se desenvolver e vão aprender. Vão aprender e vão se desenvolver. É um processo que se dá continuamente. Isso está muito balizado, tá, na teoria vigotskiana do processo de ensino-aprendizagem. Tá? Quem quiser se aprofundar nessa questão, fica aí a dica. Tá? Então, a escola tem que estar olhando para isso. Com o advento da BNCC, as escolas passam a ser convidadas, então, a construírem um currículo que prime por essas interações e essas brincadeiras. Porque quando as diretrizes curriculares nasceram, né, surgiram enquanto legislação, a gente viu que por elas serem diretrizes, né, elas não traziam assim o rigor da lei como a BNCC traz. Se percebeu que muitas escolas não adotaram esses dois eixos, essas interações e essas brincadeiras. E aí, com a base, isso fica mais forte quando a gente olha lá no documento e encontra os 5 campos de experiência. Os 5 campos de experiências que estão previstas dentro da BNCC, elas foram organizadas para garantir que, de fato, os dois eixos estruturantes da educação infantil aconteçam para fomentar o desenvolvimento e o aprendizado dessas crianças. Mas então tá, já situei um pouco os pais, já dei algumas dicas, agora eu vou falar diretamente com os educadores, né? Com os docentes e com as equipes diretivas que estão preocupadas em elaborar um currículo que esteja de fato alinhado com a BNCC. E aí eu tenho aqui na minha frente, né, no computador, o currículo de uma rede municipal de ensino que nós na Impare ajudamos a construir e que é um documento que já foi entregue ao município, que já está pronto, um documento construído a partir do protagonismo dos docentes e das equipes diretivas e com a assessoria da Impare, porque nós fizemos todo o processo de curadoria e ajudar a ver se ele ficou redondinho, e ele ficou. Eu abro o currículo e retomo algumas coisas que eu já falei na live anterior, tá? O currículo da educação infantil, ele é diferente do currículo do ensino fundamental. E os pais, quando forem escolher a escola dos seus filhos, precisam estar ligados nisso que eu estou dizendo,
ok? O currículo da educação infantil, ele não trabalha com conteúdos, ele trabalha com conceitos, com aqueles conhecimentos que foram construídos pela humanidade e que são importantes, mas não é o trabalho em si com os conteúdos, é como as interações e as brincadeiras dialogando com esses conceitos, ok? Tendo em vista isso, olha o beijo da Cláudia aqui. Beijo, Cláudia, a Andriele, indicando outras pessoas, legal. Por favor, se eu não tô sendo clara, vão me questionando aí, tá? Quais são os elementos que tem que ter no currículo, então, da educação infantil, para que ele fique alinhado com a BNCC, com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, com a LDB e com a Constituição Federal, né? O que precisa ter? Primeiro, a gente precisa entender que a premissa central da educação básica brasileira é a educação integral. Já discutimos no vídeo passado. Tendo em vista isso, esse currículo da educação infantil vai olhar para a educação integral dessas crianças, das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. O próximo elemento que precisa aparecer no currículo são as 10 competências gerais que estão lá nas páginas introdutórias da BNCC. Essas 10 competências gerais, elas vão ser introduzidas na educação infantil, elas vão ser ampliadas no ensino fundamental até serem plenamente consolidadas lá nos alunos do ensino médio. Tranquilo? Ok. Depois das 10 competências gerais, nós precisamos olhar para o currículo da educação infantil de modo a contemplar quem? Os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento que estão estabelecidos lá na base, lá na BNCC. Quais são os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento? O conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e, por fim, o conhecer-se. Então, isso tem que estar estruturado, porque vejam, as mães e os pais. A educação infantil, ela deve garantir os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. É o que está previsto na legislação. Então, a estrutura da educação infantil, as propostas pedagógicas, os planos de aulas dos professores, as atividades que seus filhos vão fazer lá dentro da educação infantil, precisam estar olhando para esses 6 direitos de aprendizagem. Ou seja, o conviver, né? A criança tem direito a conviver, e lá na base diz o que? Não é conviver só com crianças da mesma idade que ela tem direito a conviver com crianças de diferentes idades, e não só com crianças de diferentes idades, ela tem direito a conviver com diferentes adultos dentro do contexto da escola, assim como ela tem direito a brincar. Então, por favor, de 0 a 5 anos e 11 meses, a gente não tem que entender que o brincar na escola é perder tempo, como eu escuto muitos pais pensando. É um direito que a criança tem, ela está numa fase de desenvolvimento onde o brincar ajuda ela a consolidar o desenvolvimento dela como um todo, favorecendo o aprendizado dela, e esse aprendizado favorecido, ele vai contribuir também para aquelas premissas, para aqueles conteúdos que essa criança vai aprender depois lá no ensino fundamental. Então, quanto mais brincadeiras e quanto mais interações, que está lá dentro do conviver, a criança tiver no contexto da educação infantil, mais integralmente ela vai estar sendo desenvolvida. Da mesma forma, a gente tem a questão do participar, né? A criança na educação infantil, ela tem direito a participar dessas rotinas, ela tem direito a opinar, de expressar, ela tem direito a explorar. Quanto mais ela explorar espaços, recursos, materiais, jogos, brincadeiras, seja o que for, mais essa criança se desenvolve, ela aprende e automaticamente ela conhece a si mesma, né? Que é um direito que ela tem na educação infantil, o processo de autoconhecimento, que é algo muito importante e que está bem ligado a uma premissa estabelecida internacionalmente pela Unesco, que é o aprender a ser.
Então, a criança na educação infantil, ela tem o direito a aprender a ser, a conhecer-se. E é só interagindo, brincando, participando, explorando que ela chega a essa questão. Então, fica aí a dica para os pais. A escola que eu escolhi para o meu filho garante esses 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento? O currículo que nós estamos estruturando, nós educadores, gestores e equipes diretivas, está garantindo os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento? Ele não está bonito só no papel, né? Ele tem que estar acontecendo na prática pedagógica, certo? Ok. O próximo elemento que precisa ser contemplado no currículo se chama, né, campos de experiência. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Aline, recomendando outras pessoas. A Jéssica, obrigada Jéssica pelo comentário, que joia. Tudo ok então? Vamos seguir. Os campos de experiência. Os campos de experiências previstos na base, na BNCC, como eu já disse, eles nascem, né? Eles existem para atender o quê? As interações e as brincadeiras e para garantir que os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento aconteçam na prática, ok? Quais são os 5 campos de experiência? O eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação e, por fim, os espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Esses 5 campos de experiência, lá dentro da base, quando vocês vão olhar, eles estão organizados de modo que a contemplar, dentro de cada campo de experiência, o grupo de faixa etária. O grupo de faixa etária, ele é específico, ele tem peculiaridades, né, particularidades que são próprias de cada faixa etária da criança. Então, quando a gente olha para um currículo da educação infantil, nós temos que entender que o currículo precisa estar estruturado a garantir aqueles objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de cada faixa etária, tendo em vista o grande campo de conhecimento. Então vamos pegar um exemplo, né? Para quem ainda não entendeu, os pais ainda que não têm uma leitura profunda da base. A base faz o quê? Pegando o campo, o eu, o outro e nós, ela traça dentro da faixa etária dos bebês todos aqueles objetivos de aprendizagem e desenvolvimento deste campo de experiência que são próprios para o desenvolvimento da aprendizagem dos bebês. Da mesma forma, crianças bem pequenas, a base traça todos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Que são específicos do grupo faixa etária, crianças bem pequenas, e a mesma coisa para as crianças pequenas. Como é que a base organiza isso? Por meio de um código alfanumérico. Esse código alfanumérico, ele é importante porque quando o currículo estiver prontinho e estruturado, o professor, o docente, vai olhar para esse código alfanumérico, para esse objetivo de aprendizagem e desenvolvimento e vai planejar a sua aula de modo a contemplar o que está ali. Deixa eu só fazer uma pausa para ler. A Rosinha, é isso? A Rosinha Aparecida. Explicações muito importantes para tudo que estou fazendo para ouvir essas explicações. Que amor, Rosinha, obrigada. A Jéssica indicando colegas. Legal, Jéssica. Isso aí, que bom. Tá tranquila então. Ok. Bom, olhamos para os campos de experiência. Aí o currículo, ele tem que olhar também, né, para a questão que eu já falei no vídeo passado e olho e falo de novo aqui. Precisamos, dentro do currículo, olhar para as proposições pedagógicas que dialogam com cada um desses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Deixa eu só ver aqui o comentário da Irene. O turno integral, de acordo com a BNCC, é garantido para qualquer criança? Irene, olha só, o turno integral, né? Aqui a gente está falando em educação integral.
E sabemos que a educação integral, que é aquela educação que forma integralmente o sujeito, ela acontece de uma forma mais qualificada quando a criança tem a oportunidade de vivenciar o tempo integral. São coisas diferentes, mas que são coisas que existem para se relacionar. O que está previsto na legislação, lá na LDB? Que as escolas, e foi reforçado isso no Plano Nacional da Educação de 2014, as escolas precisam gradativamente oferecer tempo integral às crianças. Oferecer tempo integral é o quê? Aumentar a carga horária que a criança fica dentro da escola. Certo? Isso é lei, isso está previsto sim, e a tendência, se as coisas não mudarem daqui para frente, mas o que está previsto em lei é que a tendência é que as escolas brasileiras passem a ser todas de tempo integral. Por que de tempo integral? Para que a criança possa ser formada integralmente, né? Eu preciso de mais do que 4 horas diárias de contato com a criança, com o aluno, para que eu consiga trabalhar a multidimensionalidade que envolve a formação dela. Então, a tua pergunta é: a partir de que idade? A partir da idade que a criança tem direito a estar na escola. A partir dos 4 anos, né? A escola, ela já pode e deve, a tendência é essa, a ser de tempo integral. Tranquila? Se eu não respondi, me alerta que eu volto na questão, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. A Elisete, muito bom, obrigada por compartilhar. Imagina, nós que agradecemos a tua audiência. A Cláudia, bem objetiva a tua explicação. Parabéns, prof. Legal, Cláudia, obrigada, que bom. Então, aí eu parei na questão, né? A gente tá olhando para esse currículo. Aí vamos supor o seguinte. Quero pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar que nós estamos... entrou minha amiga, a Isabel. Parabéns pela explicação, Tati. Como sempre, objetiva e muito esclarecedora. Isabel, beijo. Estivemos juntas na semana passada, né? Num momento tão legal. Vim com meu coração dela cheio de alegria de compartilhar saberes com essa rede de ensino que é tão comprometida com o fazer docente, né, Isabel? Me lembro que lá na reunião contigo na secretaria eu só elogiei teus profs porque de fato eles são 10. Beijo pra ti, querida amiga. Bom, então vamos lá. Eu peguei aqui um exemplo para tentar ajudar. Por quê? Muito também lá do que só para vocês terem uma ideia, semana passada eu estive no município da Isabel, que está aqui presente e que a gente está ajudando a construir o currículo, e eu fiquei tão feliz porque eu voltei de lá e o grupo das professoras da educação infantil está com esse currículo quase fechadinho, né? A gente botou uma meta lá e eu vim de lá assim bem realizada porque peguei de lá alguns exemplos que eu vou trazer hoje aqui. Porque as gurias fizeram bem alinhadinho, tá bem tranquilo. O que é o exemplo? Lá, né, nessas assessorias que a gente realiza, eu explico muito isso para as professoras, já falei no vídeo passado. Quando a gente olha para o currículo da educação infantil, a gente comete o erro de lá dentro no currículo colocar no lugar das proposições pedagógicas, que são o elemento que dialoga com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dentro de cada campo cada campo de experiência, a gente comete o equívoco de colocar atividades. E não é, gente. O currículo da educação infantil, ele tem que abordar proposições pedagógicas, que são propostas pedagógicas que a gente pode fazer visando promover e garantir que aconteça na prática aqueles objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, vamos pegar um exemplo. Quando eu abro a BNCC lá, crianças bem pequenas, tá? Eu encontro dentro do campo de experiência traços, sons, cores e formas o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento 1, que é criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música. Isso está previsto lá na base. O que seria uma proposição pedagógica que vai estar dentro do currículo e que não é a atividade em si, mas é aquela proposta geral que permite o professor olhar e a partir dela criar as suas atividades
específicas e que são de acordo com a realidade da sua turma? Exemplo de uma proposição pedagógica ali dentro. Bandinha rítmica é uma. Materiais que imitam som, tipo panelas, caixas, latas, madeiras, colher e plástico. Isso está lá no currículo. O que o professor que trabalha com as crianças bem pequenas vai fazer? Ele vai olhar para essas duas proposições pedagógicas que estão escritas no currículo. Bandinha rítmica. Sabem o que é a bandinha rítmica? Muitas escolas públicas receberam, algum tempo atrás, do governo, um kit com instrumentos musicais, tipo chocalho, tambor, vários outros instrumentos que era para a gente utilizar nas aulas de música, nas aulas de educação musical, ok? Algumas escolas não ganharam do governo, umas compraram e outras produziram a bandinha rítmica, ou seja, são aqueles instrumentos musicais que a gente tem lá na escola. Dentro da proposição pedagógica, a gente só coloca bandinha rítmica. Agora vamos imaginar o seguinte, eu sou a Prof. Tati, lá de uma escola X, a Isabel é a professora da escola Y. Eu, Prof. Tati, com a bandinha rítmica, eu vou criar uma atividade específica de acordo com a realidade da minha turma e de acordo com as minhas premissas conceituais e epistemológicas, ou seja, né, aquilo que baliza as minhas práticas pedagógicas para fazer com a bandinha rítmica. O que eu posso fazer com a bandinha rítmica? Se o objetivo é criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música, eu não posso, Tati, escolher uma música X, colocar a música X para as crianças e pedir para elas batucarem ao ritmo da música? Já a Isabel pode fazer diferente. A Isabel pode escolher cantar com as crianças, né? Tô dando um exemplo. Cantar com as crianças e no momento de cantar, fazer com que elas escolham um instrumento e batam no corpo. Vocês entendem a diferença? O currículo, ele não engessa a prática pedagógica do professor. Ele não diz pro professor como fazer. O como fazer é próprio do professor. O currículo, ele apenas abre, ele dá uma proposição pedagógica que ajude o professor a pensar em atividades específicas para sua turma. Tá claro isso? Deixa eu só ver aqui, tem uma pergunta. Às vezes, seria os projetos e as ações? Sim, Zezé. Os projetos e as ações, ok? Eles não seriam as proposições pedagógicas. Os projetos e as ações vão ser como que tu vais fazer aquelas proposições pedagógicas. Seriam, então, aquilo que vai estar no teu planejamento, certo? A Daniela, deixa eu ver... Glauber, tu tens como me ajudar a abrir a mensagem dela? Vou ver se é uma pergunta. Não, só tá de Coronel Barros. Tá bem. A Daniela de Coronel Barros, boa noite, Dani. A Adriane, boa noite. Pessoas que eu já conheço das assessorias, legal. Vou dar outro exemplo para a gente entender melhor as proposições pedagógicas, aquilo que vai estar no currículo, tá? Proposições pedagógicas está no currículo. As atividades vão estar aonde? Lá no planejamento de aula do professor, que o professor vai planejar se ele trabalha por projetos de trabalho, é uma opção dele, né? Se está previsto no PPP da escola, ele vai trabalhar, assim como ele pode trabalhar sequências didáticas ou aquilo que é o que está dialogando com a proposta pedagógica da escola deles, certo? Vamos pegar aqui uma outra proposição. Eu tinha lido, né? Materiais que imitam som, panelas, caixas, latas, madeiras, colher e plástico. Cada professor vai fazer uma atividade com esses materiais e olhando para aquele objetivo de aprendizagem e desenvolvimento que é peculiar seu, que é algo que ele vai olhar que é mais favorável para a sua turma. Mas atenção, o professor não pode esquecer a faixa etária que ele está trabalhando. Então, se aqui são crianças bem pequenas, são crianças que têm a idade de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Né? O que ele vai fazer com esses materiais, que tipo de música ele vai levar, que canções ele vai trabalhar, né? Nós aqui na Empare, para quem conhece a nossa metodologia, a gente tem várias sugestões para isso, né? Então, vamos pegar outro exemplo. Aqui eu pego, ainda falando das crianças bem pequenas, tá? Olhando para o currículo dessa faixa etária. O campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação.
O objetivo de aprendizagem e desenvolvimento número 2 desse campo significa identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de rodas e textos poéticos, ok? Proposição pedagógica: dramatização de literaturas fazendo entonação de voz dos personagens, tá? Essa é a proposição. Ok, dramatização de leituras, quem é que vai escolher a leitura que as crianças vão fazer? O professor e as crianças. A gente não vai engessar isso no currículo. Quais são as obras que a gente vai ler, o que a gente vai ler e como é que a gente vai encenar essas obras, fazer essa entonação de voz? Isso vai estar específico lá no currículo, tá? Deixa eu ver. Entrou a minha tia coruja, né? A Dindatita, muito bom. Exemplos abrem o pensamento. Estava faltando esse tipo de esclarecimento. Parabéns, obrigada, Dindatita, sempre, né? Curtindo os meus vídeos, legal. Aline, sugerindo uma colega para assistir, joia. Tá claro? Então, dramatizações e leituras. Lá no meu planejamento, no meu projeto de trabalho, é que eu vou selecionar junto com os alunos, porque não esqueça que eles têm o direito a participar, né? Quais são as obras que a gente vai ler, quais são as obras que a gente vai, então, dramatizar, que a gente vai fazer essa entonação de voz. Então, mais uma vez reforço, o currículo, ele não engessa, ele abre possibilidades para os professores. Outra proposição pedagógica dentro desse objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: ouvir músicas cantadas com entonação de voz diferente, alto, baixo. Que músicas nós vamos escutar, né? Isto vai estar descrito lá no planejamento do professor. Quais são as cantigas que ele observa que tem mais afinidade com aquele grupo de faixa etária, quais são as cantigas que as crianças estão, então, ouvindo, tudo isso vai estar no plano dele lá, tá? Olha aí a Natália, Natália já abriu o vídeo falando do teu comentário, a minha prima, né, uma mãe tão querida. Ela tá dizendo aqui: mamãe buscando informações para poder escolher melhor a escola do ano que vem. Helena vai fazer 3 aninhos. Eu não sei, ele aparece um mais, Glauber, eu não consigo. Entendi. Eu vou clicar, eu tô com a minha equipe técnica aqui. Isso, ó. A Helena vai fazer 3 anos em fevereiro. Então, Natália, eu abri o vídeo dando algumas dicas para ti. Talvez tu não pudesse estar presente no início, mas olha só, essa live vai estar depois disponível lá no YouTube, tá? Eu já dei várias dicas para ti ali no início, então depois tu pode buscar lá, tá? Que bom que tu estás aí presente. Então, são essas as ideias de proposições. Vamos pegar mais um exemplo? Agora eu vou pegar o grupo de faixa etária, estou abrindo um currículo aqui que é de crianças pequenas. As crianças pequenas, então, são aquelas crianças, né, de 1 ano e 7 meses, crianças pequenas de 3 anos, de 4 anos a 5 e 11 meses, tá? Me perdi um pouquinho porque eu estava lendo aqui. Campos de experiência: corpo, gestos e movimentos. Lá neste campo de experiência, para esse grupo de faixa etária das crianças pequenas, eu peguei o objetivo, deixa eu ver qual aqui, vou pegar o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento número 2, que diz assim: demonstrar controle e adequação no uso do seu corpo, em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. Tá? Vamos pegar uma proposição pedagógica para atender esse objetivo? Dramatização de histórias infantis e situações criadas pela criança. Bem simples. Então, lá no planejamento, o professor vai ter autonomia de escolher aquelas histórias que vão ser selecionadas tendo em vista este objetivo. Assim também vai favorecer a produção, né, situações criadas pelas crianças. Então, as histórias criadas pelas crianças, né, trabalhar com elas tendo em vista esse objetivo. Outra proposição pedagógica: tarefas motoras de manipulação, equilíbrio e locomoção. Então, eu olho para essa proposta, eu, Prof. Tati, por exemplo, já imaginaria fazer com as crianças. Eu iria para a pracinha, né? Eu iria para a pracinha, eu iria fazer o quê?
fazer eles caminhar no meio-fio da calçada. Eu iria fazer, por exemplo, eles se equilibrarem passando de uma ponta à outra da gangorra. Claro que tudo com cuidado, né? Tudo a gente observando e olhando, porque eu quero o quê? Porque eu quero que eles demonstrem controle e adequação no uso do corpo, né? Em brincadeiras e jogos. Então, eu tô olhando para aquele objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Eu posso, por exemplo, né, pensando na proposição tarefas motoras de manipulação, equilíbrio e locomoção. Eu posso, por exemplo, propor que eles subam na árvore. Eles têm que subir e descer da árvore, né? Então, isso é particular da minha prática pedagógica. Assim como outra professora pode pensar em atividades específicas, certo? Mais uma questão. Dentro deste objetivo, uma proposição, brincadeiras populares, né? Eu posso pegar as brincadeiras populares. Ok, o currículo não está dizendo como que eu vou fazer, mas eu olhando brincadeiras populares, eu, Tati, posso imaginar, se eu tenho que fazer com que eles demonstram controle e adequação no uso do corpo, eu posso fazer brincadeira de pular corda, eu posso fazer sapata amarelinha, né? Eu posso fazer o pular elástico. Não tô fazendo tudo isso, então é muito próprio meu, tá? Gente, os exemplos estão sendo claros? Eu tô conseguindo mostrar o que são proposições pedagógicas e o que são as atividades que vão estar no planejamento? Eu tô conseguindo ser clara em dizer que o currículo, ele tem que abrir, ele não pode engessar e dizer para o professor faça assim, faça assado, né? Mas dar os caminhos para ele pensar. É isso que eu tô querendo contribuir nessa live hoje. Então, a família, né? A Natália entrou agora, que é uma mãe. A família tem que estar olhando. A escola está oferecendo isso tudo para o meu aluno? Porque se a escola está oferecendo tudo isso para o meu aluno, se a escola está entendendo o que são essas proposições pedagógicas e os docentes estão planejando aulas que contemplem essas proposições pedagógicas, automaticamente a escola vai estar garantindo os direitos de aprendizagem e desenvolvimento previstos na base. Que bom, Zezé, que tu está dizendo sim, é importante esse retorno, então estou sendo clara. Legal, tá? Posso dar mais um exemplo? Vamos pegar ainda falando das crianças pequenas, tá? Lá no currículo vai estar campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Aí, neste campo, vai estar escrito lá, vou pegar aqui, eu vou pegar o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento 4, tá? Deste campo, que diz: recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história. Ok, lá no currículo, no documento, vai estar proposição pedagógica para isso. Recontar histórias usando cineminha, livros e fantoches, ok? O que vai estar lá no planejamento do professor? O professor vai escolher que histórias eles vão criar um cineminha. Como que eles vão criar esse cineminha? A prof vai fazer como se fosse um teatro e vai filmar com o celular? Isso tudo vai estar da criatividade do professor lá no planejamento. O professor vai criar um projeto para isso? Enfim, outra proposição pedagógica: recontar no coletivo vídeos e encenações. Proposição que está lá no currículo, lá no plano de aula do professor. O professor, junto com a turma, vai escolher vídeos que eles vão assistir, por exemplo. E ao assistir esses vídeos, quando terminar de assistir os vídeos, as crianças vão ser convidadas a recontar aquilo que elas assistiram. Lá no planejamento, o professor vai dizer como é que vai ser isso. Eles vão recontar de que forma? Por meio de um teatro de sombras? Por meio da utilização de fantoches? Por meio da gravação do áudio para depois escutarem os próprios áudios no celular? Não sei. O professor lá no seu plano que vai dizer como vai fazer. Porque a proposição abriu, né, os caminhos para se pensar nas atividades específicas, tá? Deixa eu ver a Andressa, ótimos esclarecimentos, legal, Andressa, que bom. A Natália: vou ver o início depois. Estava fazendo a Helena dormir. Tá bem, então tá bem. Vai estar disponível lá, tá?
Ok, então eu vou finalizando agora, né? Essa live de hoje eu trouxe alguns exemplos. A minha equipe já me alertou que depois lá no YouTube, quando o vídeo estiver disponível lá, a gente vai colocar esses exemplos aqui dessas proposições pedagógicas disponíveis para vocês lá nesse vídeo do YouTube, tá? Nessa gravação que vai ficar lá. E aí, gente, eu gostaria muito de fechar dizendo obrigada a quem compareceu e está participando e deixar também o seguinte comentário: eu vou aguardar vocês com sugestões para uma próxima live. Qual é o assunto que vocês gostariam que a gente discutisse aqui, tá? Porque a gente quer, na verdade, atender aquilo que é específico de vocês e que está de acordo com os interesses de vocês. A nossa ideia é fazer uma live na semana que vem. Também comentem se o horário foi legal, às 20 horas, se é um horário bom para vocês, porque é super importante que vocês participem ao vivo, tá? Deixa eu ver, a Andriele, tá? Te manda o endereço do YouTube. É Impare Educação. Acessa o YouTube e digita lá, Impare Educação. É o nosso canal no YouTube, tá? Tu vais ver, Andriele, que lá, inclusive, a gente tem outros vídeos. Nós temos materiais para compartilhar com vocês lá, então acessem, tá? A Daniele, parabéns, você sempre sendo clara nas explicações. Obrigada, Andriele. A Cláudia, você vai fazer um vídeo com sugestões para o ensino fundamental? Olha só, Cláudia, eu posso fazer, tá? Se vocês acham que é legal, semana que vem, de repente, pode ser esse o assunto, tá? Comenta se tu queres esse assunto na semana que vem que a gente providencia. A Andriele, Tati, eu quero discutir a participação dos professores na construção do currículo. Legal, vamos falar, tá? Vou contar, Andriele, como é que a gente faz nas assessorias da Impare para ter essa participação, que é prevista em lei, né, Andriele? Que é super importante, tá? Eu vou anotar essa dica, essa sugestão, nós vamos abordar sim, no vídeo, na live da semana que vem. A Zezé, obrigada a você, Tati, como sempre nos ajudando. Ah, Zezé, querida, obrigada, eu que agradeço, tá bom? Um beijo para todos que estiveram presentes, um beijo para aqueles que vão me assistir depois e vou aguardar então mais comentários e a gente continua trocando informações. Beijo no coração, obrigada.